Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje nós veremos a nossa 10ª estação, guardando o coração em tempos de dúvidas e escuridão. E quando eu falo de dúvidas e escuridão, são aqueles momentos em que nós não sabemos o que fazer, pelo fato de muitas vezes nós não termos uma direção da parte de Deus. Como diz o próprio John Flavel, ele diz que são os momentos que nem sol, nem lua, nem estrelas aparecem por muitos dias. Ou seja, nós ficamos sem nenhuma direção. E antes de tentar responder a pergunta de como guardar o coração nestes momentos, existem duas considerações muito importantes a fazer. Duas coisas que nós precisamos entender antes de mais nada. A primeira coisa é que existe uma ação de Deus na alma do ser humano. E essa ação dele, ela é didática, ou seja, Deus ele só responde quando ele perceber que aquilo vai servir de aprendizado para nós. Uma segunda coisa é que também existe uma ação da nossa alma diante de Deus. E aqui o John Flavel ele vai tocar em um ponto muito importante na existência humana. Principalmente quando nós estamos buscando respostas da parte de Deus e aí vem a escuridão. Eu tenho percebido que hoje, em nosso século, existem muitas pessoas que até chegam a se frustrar com Deus, se é que isso é possível, porque elas esperavam algo da parte de Deus no momento que eles esperavam e aí essa resposta não veio. Essas são aquelas pessoas que oram pedindo ao Senhor uma resposta no casamento, ou uma bênção material, uma casa, um emprego, ou mesmo pedem a salvação dos seus filhos, de familiares, e fazem isso de maneira sincera, implorando a Deus uma resposta, e ao invés de ter essa resposta, o silêncio vem. E com esse silêncio, vem a dúvida e a escuridão. E é aqui que está o ponto. Como estão as atitudes da nossa alma perante este Deus? Geralmente nós só focamos que Deus está em silêncio. Mas e você? E eu? E nós? O que temos feito em nossa vida íntima para com Deus, para nós aguardarmos essa resposta da maneira que nós queremos, no momento que queremos e do nosso jeito? Quando nós estamos distantes de Deus na intimidade, ou mesmo quando nós oramos só para ter o interesse da bênção, o problema não está em Deus, mas sim em nós. E é aí que deve ser o nosso confronto. Eu me lembro quando ainda era adolescente, fui tocar com alguns irmãos em um louvor, num evento, e o pastor da igreja da qual nós fomos estava falando sobre relacionamentos, namoro, e ele falou a seguinte frase que jamais eu esqueci. Ele dizia assim: se vocês jovens buscarem a Deus, se vocês forem íntimos de Deus, Ele vai responder a vocês se as suas escolhas de namoro são da vontade dEle. O que aquele pastor experiente estava querendo nos alertar ali era que quanto mais a nossa alma está íntima de Deus, fica mais fácil nós entendermos a sua vontade, o seu tempo, o seu propósito e por aí vai. Como estão as atitudes da nossa alma para com Deus? Esta é a pergunta principal. Só que aí nós temos um problema. Se nós precisamos da intimidade com Deus para entender os seus propósitos, e quando nós estamos sem essa intimidade? Em outras palavras, como então vamos guardar o coração em Deus? Por exemplo, se eu pequei contra Ele e por isso Ele não me responde. Como guardar o coração em Deus se o meu amor e paixão pelo Senhor não são mais os mesmos de antes? Se eu perdi o primeiro amor? Como guardar o coração se eu, rotineiramente, até tento estar com o Senhor, mas eu fico caindo em pecados repetidos? Como guardar o coração se eu tenho muito apego às coisas dessa vida e por muitas vezes eu deixo as coisas do Senhor para depois? Como guardar o coração se eu até dou muito tempo às atividades da igreja, mas aquele meu tempo no secreto, no particular com Deus, está bem fraco? Como guardar o coração se eu até busco a Ele, mas a resposta nunca vem? Se você respondeu com um sim a pelo menos uma dessas perguntas, eu tenho uma boa notícia para você. Não é o fim ainda. Deus ainda te encoraja a guardar o coração nele, começando pelo arrependimento. Se você sente essa urgente necessidade, essa mensagem é para você. Ainda existe tempo para você retornar ao altar do Senhor
e assim começar a entender que Deus tem um plano para você. Ele tem um tempo para as respostas que você anseia e talvez Ele tenha também alguns nãos para te dar. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para você. Qual o segredo então? Primeiro, arrependimento. É o principal. Segundo, restaurar o secreto com Deus mais do que qualquer outra coisa. Terceiro, frequentar a comunidade dos santos, tendo um envolvimento genuíno com a sua obra. E por último, mas não menos importante, buscar e insistir com o Senhor até que a resposta chegue. E quando eu estou falando de resposta, não estou querendo dizer que é aquilo que nós queremos, mas sim na resposta que Deus quer nos mostrar. E Ele fará o melhor sempre para os seus filhos. Lucas capítulo 18, verso 7, o texto diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? O Salmo 31, verso 22, o salmista diz: eu disse na minha pressa, na minha ansiedade, ó Senhor, estou excluído da Tua presença, mas, não obstante, Tu ouvistes a minha súplica quando eu clamei por Teu socorro. O próprio salmista, no Salmo 22, versos 2 e 3, ele diz: Deus meu, eu clamo de dia e não me respondes. Clamo também de noite, mas não tenho sossego. Contudo, Tu és santo, és entronizado entre os louvores de Israel. O salmista ele reconhece que no meio do percurso pode existir uma demora, mas o Senhor que é santo é que sabe o que é melhor para nós. Somente assim nós vamos conseguir guardar o coração em tempos de dúvidas e de escuridão. Vamos orar nesta manhã? Senhor, esta é uma palavra muito forte para nós, Senhor. Porque praticamente em algum momento na vida nós vamos passar por esses momentos assim. Nós vamos passar por essa estação de dúvidas que a nossa alma vai ter e de escuridão. Porque parece, Senhor, que mediante as nossas orações, aos nossos pedidos, o Senhor promove um silêncio que nós não conseguimos quebrar. Mas nesta hora, nós queremos, não, Senhor, insistir pela Tua resposta, mas nós queremos colocar a nossa alma diante de Ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude na nossa alma. Nos ajude, Senhor, a nos arrependermos, a nós restaurarmos o secreto contigo, Senhor, a nos envolvermos nas coisas da comunidade para ao bem da Tua obra, do Teu reino. E também, Senhor, continuar insistindo em oração para que através dessa intimidade forjada contigo, nós possamos ter o nosso coração guardado e assim nós entendermos mais, Senhor, qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Porque às vezes, Senhor, o que nós precisamos mais, talvez não é que um profeta venha nos dar uma resposta. Não é simplesmente olharmos um texto bíblico e nos dar uma resposta clara daquilo que nós precisamos fazer, das decisões que precisamos tomar. Mas talvez aquilo que nós mais precisamos da Tua parte, Senhor, é nós sentirmos-nos cada vez mais achegados a Ti e assim, dessa maneira, entender qual é a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. É assim que nós te pedimos, Senhor. Visita os corações nesta hora, todos os corações que viram esta devocional. Que a Tua graça, meu Deus, seja derramada nas almas de cada um e que possamos aprender a guardar o nosso coração nesses tempos em que a escuridão vai vir, que as dúvidas vão chegar, mas que a Tua presença não saia das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.